Bom, pessoal, vamos lá para a nossa aula de edição no DaVinci Resolve, né, das imagens que fizemos lá na praça, naquele dia na captação. Né? Eu vou dar uma dica para vocês aqui de como editar isso no DaVinci Resolve. Quando a gente abre ele abre geralmente nessa página. Né? E aí, o que eu começo a fazer? Eu dou um new folder aqui e crio uma pasta com o nome, né? No caso, o workshop, eu já criei aqui, ó, workshop drones, tá? Aqui dentro, vou até deletar esse aqui. Vou até deletar esse aqui que eu já eu tinha criado. Vou deletar esse projeto aqui. Opa. Bom, não consigo deletar, então eu dou um new project, jogo na pasta que eu quero, dou um nome lá, workshop drones. Vou botar filme Friburgo. Aqui. Eu dou um create. Opa, tá. Que eu já tinha criado com o meu nome. Filtro. Como é que eu faço para trazer as imagens para cá? Eu simplesmente... Eu estou usando o Mac aqui, então é um pouquinho diferente do PC. Então, simplesmente o que eu faço? Eu pego as imagens, né, da pasta, no caso aqui, e simplesmente eu arrasto ela para dentro. Ó. Aqui eu vou jogar a pasta do Cláudio. Ó, Cláudio. Aqui eu vou jogar a minha, Mini 3, Mini 4, Jorge. E a do Valdir. Aqui tá a pasta do Valdir. Ela abriu em 3 aqui porque estava zipado. Então, por isso que ela abriu assim. Mas não tem problema não. Vou só deletar assim as legendas, beleza. De qualquer maneira, quer ver? Eu vou jogar tudo para cá. Vai ser melhor de ter tudo em uma pasta só. Ok. Eu deleto as pastas, então as imagens estão todas aqui. E falta só a da Vata. A Vata. Que eu estabilizei aqui. Tá aqui essas duas aqui. Beleza. Então vamos lá. Começar a nossa... falta também buscar o off, né? Que o Bernardo gravou. Tá aqui. Eu também crio uma pasta aqui chamada Timeline, né? Que é onde eu vou colocar aqui a nossa timeline. Eu vou criar uma nova timeline. Filme Friburgo. Aqui eu tiro aqui esse... Né? Vou no formato aqui, vou botar em HD, em 4K, a gente gravou em 4K, vou editar, vamos colocar a 30, pra gente conseguir uma, deixa eu testar a 24, se vai ficar legal. 24 ela fica mais cinematográfica, né? Mas vamos ver. E aí, vamos lá, off. Esqueci de puxar a pasta também de trilhas, que eu já selecionei algumas trilhas aqui. Pra gente adiantar. Eu escolhi 2 trilhas aqui. Dando 2 cliques aqui, ela já...
foi uma primeira. Acho que eu vou começar com essa daqui mais levinha primeiro. Então só arrasto ela e jogo aqui na timeline aqui embaixo. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui. Pouca gente sabe. Posso deixar começar um pouquinho a trilha e depois entrar a voz. Pouca gente sabe, mas bem no coração. Eu vou aqui dar uma baixadinha aqui na trilha. Vou criar um keyframe. Pouca gente sabe, mas Para quando entrar a voz eu dar uma diminuída. bem no coração da Praça Getúlio Vargas existe um marco discreto. O centro do estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Eu queria aquela imagem que veio lá do Paissandu, né? Será que eu vou conseguir encontrar? Do Jorge, foi do Jorge. Engraçado, eu não estou encontrando as imagens aqui. Será que eu não copiei? Poxa. Olha, não copiei. Infelizmente. Mas vamos tentar começar com outra. Passando o mouse em cima aqui, ó, a gente consegue ver. Poxa, gente, eu vacilei e não copiei essa imagem que seria uma das mais importantes aí pra gente começar o filme. Mas tem problema não, a gente tá com muita imagem para trabalhar. Né? Tô dando uma passada aqui que é para poder ver. Olha, eu tô achando que eu dei bobeira em algumas coisas aqui. E aquela imagem do Marco também, é essa aqui, né? Marco Zero. Ah, não, tá aqui, ó, do Paysandu. Tá aqui. Achei, vamos ver. Como é que a gente vai começar com essa imagem? Então eu vou até colocar essa locução pra frente. Já vou pegar um pouquinho mais pra frente, vamos lá. Opa, dá uma ajustada aqui. Eu gosto sempre de vir com ela mais retinha. Ele mais retinho não dá essas ajustadas bruscas. Aí aqui apertando botão direito. Opa, deixa eu ver aqui que o meu tá com atalho. Eu tô tentando ver aqui. Retime Control. Ctrl R. Aí pra vocês. Aí você vai abrir essa aba aqui, ó. Vai aparecer esses pontinhos aqui, essas setinhas. Isso aqui serve pra quê? Pra gente dar velocidade ao vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou vir aqui, ó. Contém isso aqui, eu vou dar adicionar um ponto aqui. Eu vou dar uma corrida até aqui o meio do Alberto Brown, né? Pra gente dar uma acelerada, né? Senão o vídeo vai ficar enorme. Então, ó, o que vai acontecer agora?
ver. Aqui eu consigo dar uma acelerada boa. Isso. Eu vou já começar essa acelerada daqui. Aqui também, essas bolinhas aqui são keyframes. Isso aqui serve pra gente suavizar esse movimento. Opa. Marco os dois e puxo pro lado. Então ele vai ficar um movimento mais fluido. Aí se eu apertar o Shift aqui, ele ainda fica mais fluido ainda. Shift, puxar mais para cá, ainda vai fazer uma curva maior antes de começar a crescer. Vou dar outra acelerada aqui. Eu vou acelerar até o meio da praça aqui, galera. Até aqui. Senão a gente vai ficar muito tempo nessa imagem. Vou dar uma acelerada boa aqui. Vou dar uma suavizada. Esse drone aqui é muito bom, muito estável ele. Eu já vou trazer até aqui. Pouca gente sabe, mas bem no coração da Praça Getúlio Vargas existe um marco discreto, o centro do estado do Rio. Já cortei ali. Na ação da Praça Getúlio Vargas existe um marco discreto, o centro do estado do Rio de Janeiro. Um ponto simples, quase escondido, que coloca o coração da Praça do Rio de Janeiro. Um ponto simples, quase escondido, centro do estado. Aqui eu vou dar um movimento, eu vou dar uma crescida aqui. Depois eu vou tentar jogar algum efeito ali mais pra frente para tentar destacar ali. Então... Discreto, o centro do estado do Rio de Janeiro. Um ponto simples, quase escondido, que coloca simples, quase escondido, que vamos lá. Vamos ver o que ele fala. que coloca Nova Friburgo exatamente no meio do mapa. E é curioso pensar que esse lugar tão central já foi um pântano. Vamos ver essa imagem aqui se vai casar lá. Vou pegar ela aqui. Não. Vamos ver as minhas. Cláudio, tá aqui. Valdir, tem muita imagem do Valdir aqui. Deixa eu pegar essa imagem do Valdir aqui. Valdir, realmente esse drone seu, ele tá um pouquinho torto, ó.
que coloca no meio do mapa. Um ponto simples, quase escondido, que coloca nova... Deixa eu ver outra. Ó, essa aqui tá legal, vamos usar essa aqui. Eu acho que essa câmera aqui tá um pouquinho torta. Eu consertaria ela um pouquinho, não sei. Vamos ver. Getúlio Vargas existe um marco discreto, o centro do estado do Rio de Janeiro. Um ponto simples, quase escondido, que coloca Nova Friburgo exatamente no meio do mapa. E é curioso pensar que esse lugar... Aqui eu vou cortar. A gente pode cortar com a gilete aqui, tá? É porque eu já tenho alguns atalhos configurados no meu teclado em que eu faço para facilitar a minha vida aqui, tá, pessoal? no meio do mapa. Vou pegar uma imagem minha aqui, Marcos. Deixa eu ter aqui que eu fiz da praça aqui. Ah, essa aqui ficou legal, descendo. Vamos lá. Pena que depois eles desligaram, né? O chafariz. Meio do mapa. E é curioso pensar que esse lugar tão central já foi um pântano. Friburgo exatamente... Ah, eu vou jogar um efeito aqui, mais uma brincadeira que eu gosto de fazer. A Nova Friburgo exatamente... Que é tipo uma transição que eu costumo fazer, que eu acelero aqui, ó. Dou uma acelerada boa aqui. Exatamente no... Na verdade, a gente tem que acelerar bem, tá? Então tem que ser uma imagem que acelere bem. Exatamente no... Tipo assim, ó. Exatamente no... Tá? Mais uma vez eu vou vir aqui nessa bolinha. Vou apertar aqui, vou dar uma... Exatamente no... E aqui eu vou fazer o inverso. Vou fazer ela entrando. Aí eu meço aqui mais ou menos para ficar do mesmo tamanho aqui. Para poder fazer essa transição de Exatamente no meio... Ó, como é que fica bacana. Exatamente no meio do mapa. E é curioso pensar que esse lugar tão central já foi um pântano. Também a gente vai seguindo um Curioso pouco as pensar trilhas que e as esse lugar viradas. tão central já foi um pântano. Quando ela dá a batida aqui, a música, a gente tenta fazer o corte para outra imagem. Deixa eu ver, Jorge, tem muita imagem do Jorge aí. Aqui o chafariz já desligou, né? Pena. Nossa, eu tô achando que eu deixei de copiar algumas imagens aqui do drone do Jorge, rapaz. Então, pessoal, dando continuidade aí na nossa aula, né? Tem mais umas imagens aqui que a gente fez lá. Na verdade, essas daqui eu já tinha um pouquinho no meu arquivo também pra gente completar, né, cara? Que eu fiz outro dia. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui como é que tá o... Que esse lugar tão central já foi um pântano. Um terreno... Vamos trocar aqui, né? Vamos pegar uma imagem... Ó. A gente tem que ir vendo também o que o áudio tá falando, né? Pra gente... Quase escondido. Essa aqui tá bem parecida com a outra, eu vou escolher outra aqui. Pode ser essa aqui. Tão central já foi um pântano. Um terreno encharcado onde a água insistia em ficar.
A gente dando 2 cliques ela vem pra cá, ó, galera. Que aí a gente consegue vê-la ali de outra maneira, né? Ó, vou botar isso aqui girando também, que tá bem legal. Então a gente marca Win. Como eu falei, eu tô com os atalhos aqui, né, na minha máquina já, mas a gente marca aqui o Win que eu quero. É o I e O. E aqui o O. E joga pra cá. Eu vou tentar fazer aquela A central já foi um pântano, terreno encharcado onde a água insistia em ficar. Para transformar aquilo em Ctrl R. Vou dar uma acelerada aqui de novo para fazer aquele efeitozinho que eu gosto muito. Te dar uma dinâmica. Transformar aquilo em ficar. Para transformar aquilo em praça. Bem rapidinho. Para aquilo em praça. Ó, vamos lá. Selecionou, aumentou. Aquilo em praça surgiu uma solução quase poética. Em praça surgiu uma solução quase poética. Vou usar uma imagem do Avatar aqui agora. Dessas que fizemos descendo aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se essa aqui dá. Aí. Pena que o chafariz desligou, né, galera? Mas a imagem ficou muito bacana. Ó, a diferença aí que a gente tem do Mini 3 pro Avatar, né? Solução quase poética. Plantar para árvores altas, transformar aquilo em praça, surgiu uma solução eu já vou fazer uma entrada aqui. Para aquilo em praça, surgiu uma solução quase Fazer um fade aqui, ó, a gente puxando para cá. De uma solução quase poética. Surgiu uma solução quase poética. Plantar eucaliptos. Árvores altas que puxaram a umidade da terra e abriram espaço para a cidade respirar. Da terra. Aqui eu vou ver uma imagem que tenha mais a ver com isso que ele está falando, né? Da cidade respirar. Ó, essa aqui eu já usei, não. Já. Quando a gente usa a imagem aqui, ela fica com uns tracinhos aqui, tá, galera? Ó, vou usar essa imagem aqui. Realmente esse drone aqui do Valdir, ele tá um pouquinho torto a imagem. Tem que dar uma ajustada no gimbal. Da terra e abriram espaço para se... Mas aqui a gente consegue dar uma acertada aqui no rotation. Beleza. Puxaram a umidade. Vou dar uma saída aqui no fade. Da terra e abriram espaço para a cidade respirar. Hoje, praça. Vamos ver como é que tá ficando. Pouca gente sabe, mas bem no coração da Praça Getúlio Vargas existe um marco discreto, o centro do estado do Rio de Janeiro. Um ponto simples, quase escondido, que coloca Nova Friburgo exatamente no meio do mapa. E é curioso pensar que esse lugar tão central já foi um pântano, um terreno encharcado onde a água insistia em ficar. Para transformar aquilo em praça, surgiu uma solução quase poética: plantar eucaliptos. Árvores altas que puxaram a umidade da terra e abriram espaço para a cidade respirar. Legal.
Muita imagem boa. Vamos lá. E abriram espaço para a cidade, a umidade da terra, e abriram espaço para a cidade respirar. Hoje elas formam corredores verdes que Ah, tá. Tem que dar uma olhada também, eu ir ouvindo, né, galera? Pra gente ver o que o áudio tá falando, que é pra gente seguir bem essa imagem aqui, ó, do Valdir, tá legal. Dois cliques, venho aqui, puxo ela para dentro aqui do projeto. para a cidade respirar. Hoje elas formam corredores verdes que guardam silenciosamente essa memória. A lembrança de um chão que precisou. Legal. Essa aqui do... Passando aqui no meio das... Mente essa memória. A lembrança de mente essa memória. Legal aqui, se eu clicar com o botão direito e botar Show Music Beats, ele vai analisar e vai me dar todos os pontos de corte do vídeo. Então é muito legal fazer esse corte assim, que fica bem legal. Mente essa memória. Mente essa memória. A lembrança de memória. Silenciosamente essa memória. A lembrança de um chão que precisou ser alterado. Vou pegar essa daqui. Alterado antes de ser ocupado. Ser alterado antes de ser ocupado. Vou dar uma subida aqui também, dar uma acelerada, pessoal. Ocupado. Mesma coisa, vem aqui nas bolinhas. Crio aqui. Faço. Posso apertar o Shift aqui para dar uma suavizada maior na saída. Ocupado. Ocupado. Ao redor. Ao redor. Vamos ouvir um pouquinho para ver o que ele tá falando. Ao redor. Deixa eu ver aqui então. Vou fazer um corte aqui no áudio. Ocupado. Ao redor, as construções antigas acompanham o tempo. Paredes que... Ao redor, as... Ah, legal. Vamos lá. Essa imagem aqui, eu gosto muito desse prédio. Nossa. Ocupado. Ao redor. Ocupado. Ao redor de ser ocupado. Acho que eu vou até eliminar essa velocidade que eu fiz aqui. Clear Speed Point. Passar para 100 de novo. Alterado antes de ser ocupado. Deixa eu passar um pouquinho só. Ao redor.
Aqui eu vou fazer uma nova saída aqui com essa subida para transicionar para outra imagem lá. Ao redor. Ao redor. Ao redor. Ao redor. Ao redor. E aqui eu vou fazer essa entrada aqui, ó. Ctrl R. Ao redor. Ao redor, as construções antigas. Muito boas essas imagens das construções. Mas eu vou focar mais nas construções da praça. Fazer essa passagem aqui. Bom que a gente dá uma valorizada na usina lá, na pintura. Antigas acompanham o tempo. As construções antigas acompanham o tempo. Paredes que viram a cidade. Vendo aqui, pessoal, algumas imagens. Eu falo para vocês que às vezes a gente precisa fazer imagens mais simples, mais básicas, e depois Paredes que viram a cidade crescer, se misturar. Inventar as coisas. Porque eu tô vendo aqui algumas imagens que realmente estão mexendo, estão balançando demais. Então realmente dificulta usar. Então quando vocês estiverem fazendo, tenta fazer o mais simples. Aí. Cidade crescer, se misturar. Crescer. Cidade crescer. Cidade crescer, se misturar, se reinventar. Se misturar, se reinventar. Tô achando a trilha um pouco alta aqui, vou abaixar. Paredes que viram a cidade crescer, se misturar, se reinventar. Construções antigas acompanham o tempo.
O prédio aqui é muito bonito. Vamos usar essa imagem aqui, ela tá bem legal. As construções antigas acompanham o tempo. Dá uma acelerada aqui pra gente ver. Sentar. Paredes. Paredes que viram. Aqui eu posso, se a gente puxar aqui pro lado, ele vai fazendo um slow também, ó. Paredes que viram a cidade crescer. 40, 60% aqui. Paredes que viram a cidade crescer. Se misturar, se reinventar. Às vezes com harmonia, às vezes sem medida. Vamos lá. Legal isso aqui. Acho que essa aqui fala um pouco dessa coisa de sem medida, né? Às vezes sem medida, às vezes com harmonia, às vezes sem medida. Cada fachada guarda um fragmento. Cada fachada guarda um Cada fachada guarda um fragmento desse percurso. E basta afastar um pouco o olhar para perceber o desenho completo. E basta afastar um pouco o olhar para perceber o desenho completo. Vamos lá, gente. As montanhas que abraçam o centro como se a cidade estivesse aninhada dentro de uma grande concha verde. Essa imagem do Cláudio aqui. Se bem que eu tenho que pegar uma imagem de mais longe, né, pessoal? Ele tá falando ali. A gente vai precisar de uma imagem de mais longe mesmo. É isso aqui, ó. De concha verde. Esse contorno revela o quanto Nova Friburgo depende da paisagem que há em
gosto também de vir de vez em quando dando uma olhada no geral pra gente ver como é que tá ficando. Ctrl F, a gente vem em tela cheia. Pouca gente sabe, mas bem no coração da Praça Getúlio Vargas existe um marco discreto: o centro do estado do Rio de Janeiro. Um ponto simples, quase escondido, que coloca Nova Friburgo exatamente no meio do mapa. E é curioso pensar que esse lugar tão central já foi um pântano, um terreno encharcado onde a água insistia em ficar. Para transformar aquilo em praça, surgiu uma solução quase poética: plantar eucaliptos, árvores altas que puxaram a umidade da terra e abriram espaço para a cidade respirar. Hoje elas formam corredores verdes que guardam silenciosamente essa memória, a lembrança de um chão que precisou ser alterado antes de ser ocupado. Ao redor, as construções antigas acompanham o tempo. Paredes que viram a cidade crescer, se misturar, se reinventar, às vezes com harmonia, às vezes sem medida. Cada fachada guarda um fragmento desse percurso. E basta afastar um pouco o olhar para perceber o desenho completo. As montanhas que abraçam o centro como... Opa, quando ele fala de montanhas, vamos buscar aqui umas montanhas, né, gente? Aqui, nós temos montanhas aqui. se a cidade estivesse aninhada, abraçam o centro, ver o desenho completo. As montanhas Aqui, ó. Para perceber o desenho completo. As montanhas que abraçam o centro como se a cidade estivesse aninhada. As imagens também, as imagens da Catarina. Essa imagem aqui tá bacana também, gente. Deixa eu ver. Aqui, mais outras aqui, ó. Aí. A cidade estivesse aninhada dentro de uma grande concha verde. Esse contorno revela o quanto Nova Friburgo depende da paisagem que a envolve e o quanto essa relação é preciosa. Eu vou deixar um pouquinho. As montanhas que abraçam o centro como se a cidade estivesse aninhada dentro de uma grande concha verde. Esse contorno revela o quanto Nova... Acho que aqui também tem mais outras imagens bacanas de montanhas. Beleza. revela o quanto Nova Friburgo depende da paisagem que a envolve e o quanto... Eu também vou usar algumas imagens minhas de arquivo que eu acho que eu tenho aqui no meu HD. Ver se eu consigo encontrar aqui. Ah, essas daqui tem imagens bacanas, ó. Vamos lá. Para não repetir, essa aqui a gente já usou uma.
desenho completo. As montanhas que abraçam o centro como se a cidade estivesse aninhada dentro de uma grande concha verde. Esse contorno revela o quanto Nova Friburgo depende da paisagem que a envolve. Esse contorno revela o quanto Nova dentro de uma grande concha verde. Esse contorno revela o quanto Nova Friburgo depende da paisagem que a envolve. Vou pegar outra aqui. Caledônia. Caledônia é sempre bonito, né, gente? Deixa eu ter um aqui. Sim. Envolve e o quanto essa relação é preciosa. A praça, o marco geodésico. Aqui eu vou usar. Quando eu falo do marco geodésico, eu vou usar essa imagem de novo aqui. Porque a gente acho que não fez mais nenhuma mais de perto. O marco geodésico. Marco geodésico. Os prédios históricos, as montanhas. Os prédios históricos, as montanhas. Vamos lá. Catarina. Catarina é legal, deixa eu mostrar aí. As montanhas, os prédios históricos, as montanhas. Cada elemento conta um capítulo. Vamos usar a Catarina, que é um símbolo que a gente vê mais, né? Marco geodésico, os prédios históricos, as montanhas.
Cada elemento conta um capítulo da mesma história. Deixa eu usar mais uma do Havata aqui, que a gente usou pouco, né? Cada elemento conta um capítulo com as montanhas. Cada elemento conta um capítulo da mesma história. Uma história de adaptação, montanhas, cada elemento conta um capítulo da mesma história. Então, um capítulo da mesma história. Tô um pouco calado aqui que eu me concentrei, pessoal. Uma história de adaptação. Me concentrei aqui, esqueci de falar um pouco, mas vamos lá. Adaptação, transformação e continuidade. E é nessa soma que aparece o essencial: preservar. Deixa eu ver se eu tenho mais algumas coisas aqui. Essa imagem aqui tá tão legal, eu não usei ela, acho que eu vou... Podemos brincar com ela. Acho que eu posso usá-la até invertendo, ó. Que aparece o essencial. Vou jogar aqui eu consigo inverter. Preservar não é congelar o passado. Acho uma ótima imagem para a gente finalizar aqui, ó. Preservar não é congelar o passado. Preservar não é congelar o passado, mas honrar o caminho que trouxe a cidade até aqui. Ficou legal, hein, gente? Vem que é uma edição rápida de fazer. Não é congelar o passado, mas honrar o caminho que trouxe a cidade até. E vamos escolher uma imagem bem bonita aqui pra gente finalizar. A gente pode usar um pouquinho dessa aqui também, ó, que tá bem legal de cima.
revelar o passado, mas honrar o caminho que trouxe a cidade até aqui e escolher com cuidado. Ó, galera, como eu tô vendo aqui que a imagem não tá retinha, eu vou acertar ela na edição. Ó. Eu giro um pouquinho e... O caminho que trouxe a cidade até aqui e escolher com cuidado um futuro sustentável. Um futuro sustentável que ela ainda possa contar. Ainda possa contar. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui bacana aqui. Para finalizar isso aí. Essa aqui que eu tava procurando. Isso, vamos lá. Pessoal, alguém começou a furar aqui do lado, então... deixa eu procurar as imagens aqui. Muita foto. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Um futuro sustentável que ela ainda possa contar. Nossa, a trilha ficou perfeita, terminou muito legal, no tempo certo. Deixa eu ver se essa aqui é descendo. Cuidado, um futuro sustentável que ela ainda possa contar. Isso aí. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou dar uma colorizada agora aqui, só para vocês verem como é esse método de colorizar.
tá? Eu já tenho alguns presets aqui que eu uso pro drone. Então aqui, ó, vou desligando essas coisas aqui só para a gente ficar com mais espaço. Eu já tenho alguns presets que eu já uso para fazer a cor. Então, vamos lá, vou meio que desligar um pouquinho as coisas para vir ajustando aqui um a um. Ah, tá, aqui é contraste, eu tiro um pouquinho de contraste aqui. Aqui é onde eu mexo um pouquinho na luz. Vou desligar isso aqui. Tá. Dou uma igualada na luz aqui, de acordo com o que eu quero, HDR, ó. Beleza. Aqui na exposição também a gente dá uma mexidinha, dá uma regulada nos highlights aqui para tirar muito que estão com muito brilho. Opa. Ajustar um pouquinho aqui para dar mais contraste. Aqui é onde a gente coloca mais cor, se a gente quer dar uma ajustada na, deixar ela mais quente, ó, vou deixar ela um pouquinho mais quente. Eu gosto sim. Vou botar uma vinhetinha aqui para dar um brilhinho ali. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Esse aqui é onde eu uso os LUTs. Aqui, se eu quiser dar um pouquinho de densidade, que às vezes é legal. Deixa eu ver aqui, dar uma densidadezinha ali. Gostei. Vamos lá ver. Então, depois que a gente tem aqui uma cor, a gente vai meio que copiando para as outras, né? E ajustando. Se ficar muito diferente, já não tá ficando não. Só tô dando um Ctrl C. Eu dei um Ctrl C lá, agora tô dando um Ctrl V aqui pra... Por isso que é legal a gente gravar em log, pessoal, porque a gente depois consegue trabalhar aqui essas cores, se a gente quiser mudar alguma coisa, ó. A gente conseguiu uma cor bem legal, bem igual de todos os drones. Às vezes aí quando fica um pouquinho, às vezes mais escuro, outro, a gente vem dar uma ajustadinha aqui para dar uma igualada. Essa aqui provavelmente vai ficar mais clara, então eu vou dar uma escurecida para ficar mais parecida. Ó, aqui também tá estourando um pouquinho, vou diminuir aqui um pouquinho os highlights aqui. Essa vinheta aqui, às vezes ela fica um pouquinho esquisita. Mas agora melhorou. Para dar um degradêzinho no azul ali do céu, ó, como é que fica legal, ó. Que a gente traz vida para a imagem, né? Quando a gente trabalha aqui, ó, contraste. Ó, como é que eu trago a luz para a imagem? Beleza.
praticamente está tudo pronto, as cores. Ah, isso aqui é do Avatar. Provavelmente deve dar um pouquinho de diferença. Ficou muito contraste. Vou tirar aqui contraste. Que eu posso também dar uma trabalhadinha aqui. Um capítulo da mesma história. Vou dar um Ctrl V aqui. Capítulo da mesma história. Contraste. Uma história de adaptação, Já copio de lá para cá. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Olha como é que a imagem ganha vida. E é isso. Tá pronto. Essa aqui não tá valendo. Vamos passar tudo agora. Pouca gente sabe, mas bem no coração da Praça Getúlio Vargas existe um marco discreto, o centro do estado do Rio de Janeiro. Um ponto simples, quase escondido, que coloca Nova Friburgo exatamente no meio do mapa. E é curioso pensar que esse lugar tão central já foi um pântano, um terreno encharcado onde a água insistia em ficar. Para transformar aquilo em praça, surgiu uma solução quase poética: plantar eucaliptos, árvores altas que puxaram a umidade da terra e abriram espaço para a cidade respirar. Hoje elas formam corredores verdes que guardam silenciosamente essa memória, a lembrança de um chão que precisou ser alterado antes de ser ocupado. Ao redor, as construções antigas acompanham o tempo. Paredes que viram a cidade crescer, se misturar, se reinventar, às vezes com harmonia, às vezes sem medida. Cada fachada guarda um fragmento desse percurso. E basta afastar um pouco o olhar para perceber o desenho completo. As montanhas que abraçam o centro como se a cidade estivesse aninhada dentro de uma grande concha verde. Esse contorno revela o quanto Nova Friburgo depende da paisagem que a envolve e o quanto essa relação é preciosa. A praça, o marco geodésico, os prédios históricos, as montanhas, cada elemento conta um capítulo da mesma história. Uma história de adaptação, transformação e continuidade. E é nessa soma que aparece o essencial. Preservar não é congelar o passado, mas honrar o caminho que trouxe a cidade até aqui e escolher com cuidado um futuro sustentável que ela ainda possa contar. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Foi isso. Nossa aulinha de edição aí, básica aí no DaVinci. Vocês podem ver aí que eu levei, sei lá, um pouco menos de 1 hora para editar esse vídeo aí. E ficou bem legal, né? Claro que a gente faz alguns ajustes ainda, enfim, né? O som a gente vem dando mais umas afinadas, né? Para ficar legalzinho, tudo, né? O sobe som aqui que a gente chama, né? Para fazer o corte certinho. Ó, vai descer aqui. Pouca gente sabe, mas bem
Depois aqui, quando a voz, né, volta aqui, a gente pode também fazer a mesma coisa aqui com o áudio. Deixa eu puxar um pouquinho mais para frente aqui para subir o som Ser aqui. ocupado. Aqui a gente dá uma Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V. E aqui a gente consegue dar um sobe-som aqui nesse pedaço. Ao redor, as construções antigas acontecem, mas honrar o caminho que trouxe sustentável que ela E legal que a trilha deu o tempo certinho do vídeo. ainda possa contar. Sustentável que ela ainda possa contar. Aí eu vou colocar as logomarcas que são obrigatórias e finalizar o filme. Beleza, pessoal? Agradeço a todo mundo aí que assistiu nossa aulinha de edição. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me contactar. Beleza? E vamos nessa.